Graça e paz, povo de Deus. Estou aqui no canal Semeando Vida para, através deste canal maravilhoso, falar um pouco sobre a minha vida, sobre as minhas mudanças, sobre o trabalhar de Deus em minha vida. Então, o que acontece? Eu olhei por baixo, aí o chefe de plantão veio, está conversando, falando: calma, Lúcio, não faz isso, calma, vamos conversar. E ele está falando: eu não quero conversa, eu não quero conversa com ninguém, pode sair. E o chefe está falando: calma, Lúcio, calma, Lúcio. Em dado momento, meus irmãos, o chefe falou assim que nós sabíamos que ele era evangélico, né, e tal. Ele falou assim: olha, Lúcio, calma que Deus te ama. Quando ele falou essa palavra, irmãos, Lúcio tacou fogo na cela imediatamente. Lúcio pulou e falou: Deus, não fala o nome de Deus aqui. E tacou fogo, irmão. Nesse momento, porque tinha um colchão, hoje os colchões geralmente ele não, você pode queimar, ele só apaga. Antes não, o colchão você ponhava é instantâneo, é super inflamável. Então pegou fogo assim rápido. Aí a chefia foi lá, veio o esquadrão, jogou lá pela janela lá um compressor que joga jato de uma espuma, jateou. Lúcio já estava lá queimado já, todo queimado. E ele morreu? Ele não morreu. Não morreu. Porque a ação foi rápida. Então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção nesse contexto, né? Ou seja, na situação do Lúcio, que independente dele adorar a quem ele adorava, ele exaltar ao Baal que ele exaltava, Deus amava ele. Ou seja, irmãos, o que você fez, o que você está projetando agora em fazer, isso eu quero te deixar uma certeza que não impede de Deus te amar. Só que é assim. A palavra proferida pelo profeta João Batista era que nós devíamos mudar nosso comportamento, nós devíamos mudar nossos pensamentos, nós devíamos agir de forma diferente. Por quê? Porque para hoje, eu quero te falar que Jesus está voltando. Não adianta, irmão, eu querer juntar ouro, riqueza, ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Então é isso que eu quero deixar para você, que Lúcio era Lúcio, mas Deus é sempre Deus e Ele te ama. Então, quando eu saí da Tranca, fui para Mirandópolis, de Mirandópolis eu fui para Valparaíso, eu fugi. Fui para Zona Leste, meu lugar de origem, que é Jardim Dona Sinhá, São Paulo, ok? Onde que eu morei durante 30 anos, naquela região. Cheguei lá, irmãos, entre final de 2005 para início de 2006. Aonde que, quando eu cheguei lá, eu já tinha um nome que já estava lá no alto. O meu nome já estava ecoando nos 4 cantos. E chegando lá, eu tive a oportunidade de conduzir aquela região. E uma outra região, na Zona Norte, que chama Vila Nilo, ali na região de Jaçanã. Entre a Serra, Jaçanã, aqueles espaços por ali. Então, o que o Paulo começou a fazer? O Paulo começou a dar direção a criminosos e também
a moradores. Tanto assim, como assim, irmão Paulo? Como que o crime deveria se comportar? Como que o crime deveria agir? Dentro do quê? Em respeitar os moradores, em respeitar a população e agir como criminoso. Por quê? Era importante para um crescimento de uma facção, de uma liderança como um todo, que alguém mostrasse a direção, que o escalão lá em cima, que os criadores dessa facção gostaria que fosse repassado. Então o Paulo, por ter passado nesses lugares e ter aprendido um pouco, tá? Eu vim com essa missão de dar direção. Porque, irmãos, presta atenção, tem lugares que as pessoas, os meninos que estão no crime ou que estão entrando no crime, não respeitam o morador, não respeitam o pai de família, não respeitam os filhos dos trabalhadores, não respeitam o espaço do morador. Espera aí, gente. Ei, você jovem, se você estiver pensando em entrar no crime, eu falo para você, não entre. Mas aquele que já estiver, atente a isso. Primeiro passo é respeitar. Porque a palavra fala que, de Deus, agora tratando-se de Bíblia, que nós devemos honrar, respeitar e amar. Ok? Respeita teu pai e tua mãe para que a tua vida seja prolongada sobre a terra. É necessário, irmão. E no mundo qual eu vivia, qual eu agia, qual eu convivia, eu procurei orientar. Eu não estou falando que eu só que sabia, eu só que fazia, não. Tinha também outros irmãos comigo, tá? Uns irmãos que eu tenho até uma amizade até hoje, respeito. Da mesma forma eu fico, sabe, com o coração alegre porque eles também me respeitam. Sim. Ô irmão, mas como assim? Pera aí, irmão. Quando você tem alguém que te respeita, seu coração tem que ficar alegre, irmão. Ah, mas ele é, irmão, independente. Quando você estiver orando, você ore uns pelos outros. Aí você ora pelo traficante, você ora pelo assaltante, você ora pelo prostituto, você ora pelo... É por eles, irmão. Um dia, Jesus estava em determinada casa e aí alguns começaram a questionar. Por que Jesus está lá naquela casa? Oxe, aquele homem ali não é aquele lá, o pecador? Não é aquele lá? Só que, tá entendendo? É para ele que Jesus veio, é para mim, é para você, é por nós, é pelo traficante, é pelo assaltante. Então, o que aconteceu? Eu cheguei na região, procurei orientar, procurei direcionar. Tem pessoas vivas que sabem, tem pessoas vivas que têm entendimento do que eu estou falando. Então, respeitar, irmão. Hoje eu ainda falo para esses meninos, falo para pessoas, respeito. E o respeito é um caminho de mão dupla, tá? Você respeita o teu vizinho na outra mão respeita a altura. Ah, mas o cara ali tal, irmão. Seja sábio. Existe um ditado que é um provérbio militar que eu aprendi com o meu amigo, Dr. Rodrigo Alex, que fala assim que muitas vezes, irmãos, é melhor ter paz do que razão. Ei, olhe para cá, talvez você não entendeu o que eu falei agora. O meu amigo, professor Rodrigo Alex, ele falou um dia, eu não esqueci mais. Não só esqueci, mas como algumas vezes, eu não falo que é sempre, porque eu sou humano, mas algumas vezes eu coloco em prática o que, irmão? Que é melhor ter razão, é melhor ter paz do que razão. Então, irmãos,
Quando eu cheguei na comunidade, procurei passar essa linha de raciocínio, fui aceito, fui compreendido. A vida do Paulão, do Sinhá, foi crescendo dentro do crime, como integrante, como líder da facção. Determinado ponto, o Paulão ele se tornou, irmão, líder da facção a qual comandou a Zona Leste. Ei, olhe para cá, nós estamos falando de uma liderança da Zona Leste. Ah, irmão, mas o que você quer dizer, então, que o menino ali, ele lidera ali o bairro, né, que tem 4 ruas e 2 pracinhas, é menor, é mais? Não, não é isso. Eu estou falando, irmão, para você entender o tamanho que é a Zona Leste, o número de integrantes, as coisas que acontecem, o crime que impera e opera e age. E eu fazia parte de uma liderança. Ou seja, eu era um general do primeiro comando da capital. Por quê? Como assim, Paulo? Porque eu sou do tempo dos generais, do PCC, mas eu entendo que um líder que tem ali 200, 300 soldados e ele é aquele que tem a voz para falar para ir, para falar para voltar, para falar para pegar, para falar para soltar, para falar para resgatar, para falar para executar. Infelizmente, irmãos, não adianta aqui ouvir, sabe, falar, não, o cara era liderança, mas ele tinha um carrinho de cachorro quente, ele não fazia mal para ninguém, ele vendia cachorro quente. Não. Ah, o cara era liderança ali, mas é o seguinte, ele tinha, sabe aquele negócio de algodão doce? É, ele vendia algodão doce. Não, não. E eu falo, viu, irmãos, eu estou debaixo da autoridade do meu pastor e da bênção de Deus para alertar. Eu não estou aqui para me exaltar, estou aqui para exaltar o nome de Deus, porque lembra lá no começo, eu sou fruto de oração, irmão. Como assim, irmão Paulo? Irmão, eu tenho um Abigail em casa. Eu tenho um Abigail em casa. Abigail, irmãos, só para lembrar um pouco sobre quem eu estou falando, rei Davi. Acredito que os irmãos já ouviram falar. Rei Davi, segundo coração de Deus. Rei Davi, em determinado ponto da sua vida, determinado momento, ele encontrou uma mulher que eu entendo que era a verdadeira serva de Deus. Por quê, irmãos? Existem mulheres, irmãos, que passam por sofrimentos, sofre de verdade. Às vezes ela está lá no campo de batalha falando, protegendo o marido, e quando ela chega em casa, infelizmente, o marido quer agredir. O marido agride em palavras. O marido às vezes agride em maltratar, né? Infelizmente, irmãos. Não adianta eu vender aqui ou falar de um mundo surreal, tem que falar de um mundo qual vivemos, ok? Então, rei Davi, quando ele encontrou essa mulher, através de palavras sábias que ela veio trazer para Davi, ele de imediato, porque ele sempre, lembra, coração, segundo o coração de Deus, de imediato, ele entendeu que ali era uma mulher de Deus, ok? E aí, quem era essa mulher? Abigail. Abigail. Muitas das vezes, irmãos, nós temos um Abigail em casa e nós, loucos, né? Por passarmos por processos que nos deixa fora de foco, que nos leva a um ponto de ficar, sabe, longe da bênção, da realidade, de fato. Então o que acontece? Nós temos Abigail. Abigail vem e está lá na igreja orando por nós, está lá no monte, subindo o monte por nós, está chorando na madrugada por nós, está com o joelho ralado
por nós, sim. Ela está buscando a salvação própria, que é única, sim. Só que além disso, ela ainda está buscando a salvação para a sua casa, para o seu esposo, para o seu filho, sabe? Para o seu irmão, para o vizinho. É Abigail, irmãos, que nós temos. Que tem, tá, irmão? Tem. Foque nisso. Às vezes tem um Abigail, irmão, que talvez eu falo por mim, irmão. Teve vezes que a minha Abigail estava na igreja. Quando chegava, eu procurava pretextos, procurava falhas. Não existia, eu criava. Para quê? Para agredir a Abigail que estava lá pedindo: Senhor, cuida do meu marido. Então, irmãos, eu sou fruto de oração. Eu tenho uma esposa que ela orou 20 anos. Ei, olhe para cá. Quantos anos eu falei? 20 anos. Minha esposa orou 20 anos. Pela minha conversão. Toda essa trajetória que eu até aqui apresentei, ela estava comigo. Chorando, sorrindo, chorando e chorando. Não, como assim, Paulo? Não, você pulou, não. Não é que eu pulei. É porque essas trajetórias, ela chorou mais do que sorriu. Então, por isso que eu falo, chorando, sorrindo, chorando e chorando. Mas ela vinha com a palavra certa, no momento certo. Senhores, estão entendendo o valor que existe em um Abigail, em você ter e reconhecer e agradecer a Deus? Minha esposa, há 20 anos, orou. E, às vezes, irmãos, talvez você que está me ouvindo nesse momento, ou você é uma pessoa que ora pela sua casa, pela sua vida, pelo seu esposo, e talvez você não está tendo um retorno, qual você está vendo, qual você está sentindo, ou, pegando. Mas eu quero falar uma palavra para você nesta tarde, nesse dia, nessa noite, não importa. A palavra é o que importa, que é a de Deus. Continue, não pare. Porque a ordem é chegar do outro lado. Então hoje, irmão, eu quero profetizar já na tua vida nessa tarde, em nome de Jesus, que todo cerco seja eliminado. Que você receba a tua resposta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmão, se você ora pelo teu filho que está no presídio, continue. As prisões vão se abrir. Se você ora pela tua filha que saiu ontem e já faz 4 dias, ela falou: eu vou ali, mãe. Eu vou ali, mas eu já volto. E já faz dias que ela não voltou, continua orando, que o próprio anjo vai trazer ela de volta. O Senhor vai dar ordem, vai falar: vai, volta para casa. Porque a alegria é grande quando um filho grita no portão: pai, pai. O que foi? Pai, eu errei. Pequei, pai, mas me perdoa, estou aqui. Pode chorar, irmão, pode chorar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então o Senhor está falando: Paulo, fala para a irmã, fala para o irmão, fala para esses meus filhos que pela manhã, alegria, alegria. Então, eu tenho uma esposa que eu entendo que era a minha Abigail, que ela é a minha Abigail, ela orou e demorou, irmão, 20 anos, irmão, olha o tempo que foi. Só que determinado ponto, irmão, determinado momento, Deus é tão bom, que eu acredito assim, ó, como é que eu enxergo? Eu enxergo assim, que ele viu a minha esposa, sabe? Aquela oração, aquele sofrimento e tal, e Daniel. Então, e o que aconteceu? Deus é maravilhoso, irmão. Ele veio e falou: peraí, com a minha serva,
Só tem ela orando? Espera aí. Aí, irmãos, levantou para mim uma menina. Uma menina, irmãos. Lembra da menina de Naamã? Levantou uma menina em casa, minha filha. O nome dela é Vitória, tá? Evelyn Vitória. Ai, meu Deus, como eu sou grato, Senhor, pelo que o Senhor fez pela minha vida, Deus. Aí levantou Vitória, uma jovem que eu estou aqui nesse templo sagrado, eu estou aqui na casa do Senhor, está o meu pastor ali, que sabe da trajetória do que eu estou falando. E ela começou a orar também. E ela fez parte daquela igreja que ora. E junto com a minha esposa também tinha a Vitória. Aí junto com a Vitória também tinha uma igreja. E junto com a igreja também tinha os anjos. Porque tinha os anjos. A igreja é assim. Quando você estiver numa igreja, irmãos, que você olhar para um lado e ver cadeira vazia, ei, não está vazia não, o anjo está ali sentadinho. Ele está com você. Está entendendo? Ele está também sentadinho ali, não é que está vazio, é que ali já tem, é VIP, ali está reservado para o anjo. E sendo assim, irmãos, enquanto eles oravam, eu comecei, aí eu passei por um processo, né? Que nem eu era líder, aí eu tive um problema, porque assim, hoje eu até entendo, na época eu não entendi, eu comecei a passar por um processo, aí, Abigail orando, Abigail clamando, Abigail chorando, eu arrumei uma novinha. Ah, vocês entendem o que é novinha? Eu arrumei uma novinha, acredita que só que aí, o que acontece? Quando você quer ser na época eu queria ser o dono da situação, e como dono da situação eu entendia que eu poderia colocar uma nova na minha vida, trocar a minha Abigail e arrumar uma pessoa ali mais jovem, né? Mais cheia de vida, e cair nesse laço. Aí começou um processo, porque aquela mulher que ficou todo o tempo, toda a trajetória, é importante o que eu estou falando, porque vai ao encontro de esposas, às vezes, que passou por esse processo, mas eu quero falar para você, continue aí, escuta que eu vou te falar que é interessante, talvez vai mudar o seu pensamento hoje. Aí, aquela esposa que ela caminhou comigo todos esses anos, quando eu fiquei lá no topo, bacana de dinheiro, aí eu encontrei uma mais nova e deixei ela de escanteio. Aquela que estava orando, clamando. Mas interessante, irmãos, ela não parou de orar. Talvez nesse momento algumas mulheres poderão se não falar, mas pensar, não, para com isso. Tá com esses negócios aí, traição, eu quero mais é que ele, né? Mas a Renata, que é o nome dela, da Abigail, ela continuou orando. E eu passei por um processo de 3 anos, irmãos. 3 anos. Aí, a um ponto de me envolver com droga. Ei, eu quero te alertar de uma coisa. Você que está começando no tal do baseadinho, presta atenção. Eu comecei assim também. Mas eu estou no controle. Eu também estava. Depois, ao passar dos tempos, eu comecei com cocaína. Presta atenção, pega a visão, né? Nessa palavra aí que é fácil de entender, pega a visão de um de 50 anos que conseguiu, pelo amor de Deus, chegar até aqui. Aí vem a cocaína. Por quê? Você começa com o baseado, ou seja, né? Com a maconha ou cannabis. Só que vai chegar um determinado ponto, irmãos, que você quer mais. Mas o meu vizinho, ele fuma há 10 anos e ele só fuma. Irmão, entenda que o cérebro do seu vizinho não é igual ao seu. O corpo do seu vizinho não é igual ao seu.
Entenda isso, para você começar a dar atenção ao que eu quero falar nesse momento. Eu não estou, irmão, criticando. Eu não estou, sabe, falando, não. Eu estou querendo passar uma orientação. A maconha, a cocaína, outras drogas e o crack. Aí eu comecei, maconha, foi na cocaína, bebida, aquele negócio todo, glamour e tal. Aí quando chegou um determinado ponto, meus irmãos, aí veio o crack. Fui excluído por uso abusivo de droga. O general foi caindo, foi excluído por pouco. Se é numa lei daquela época lá, lembra que eu falei para você, de 97, 98? Era resumo, fumou crack, morreu. Integrante usou droga, fumou crack, eliminado, tá? Eliminado. Isso eu falo com conhecimento de causa. Então, o que acontece? Eu comecei a usar droga, perdi o controle, né? Porque é isso, tá? Se você for um adicto, você sabe do que eu estou falando. Tem uns 12 passos onde que a minha vida se tornou descontrolada. Então, a partir de então, eu fui excluído, né? Que é a palavra que era usada, hoje talvez mudou o termo, mas é isso. Ok? Perdi ponto de tráfego, perdi dinheiro, perdi carro, perdi... Irmão, só não perdi a vida, sabe por quê? Sabe por quê? Talvez você vai se identificar e você vai olhar e falar, irmão, é o mesmo que aconteceu comigo. Eu não perdi a vida porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na minha vida. Você não está entendendo? Não é porque talvez eu tenha os olhos verdes, talvez eu era o Paulão, talvez não, nada disso. Eu não desci a sepultura porque Deus tinha um plano na minha vida. Sendo assim, não me restou outra alternativa, louvado seja Deus, voltar para casa. Aonde que estava quem? Renata, Vitória e meus filhos, que são 3, são 4 hoje, né? Graças a Deus, e 5 netos. Amém? Voltei para casa. Já viu aquela expressão que fala, olha, o cachorrinho colocou o rabo, né? Rabo, né? Cavalo tem rabo, porco tem rabo, então é uma coisa que, né? Não estou falando nada aqui. Colocou o rabo entre as pernas e voltou para casa. E eu agradeço a Deus porque eu coloquei o rabinho entre as pernas e realmente voltei para casa. Por quê? Porque foi a direção de Deus, irmão. Tem coisa que às vezes você está passando por um processo agora e você está colocando, né? Não vou falar para você não se sentir assim chateado, mas talvez você está voltando e vai, mas eu era tão bem, eu me estava tão bem, eu era top e agora tem que... Irmãos, entenda que você está na direção de Deus. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Ô irmão, mas Deus tem um propósito, mas eu perdi, né? Irmãos, Deus tem coisas muito maiores para você, irmão. Deus tem coisas maiores para você. Deus te chamou para coisas maiores para você. Sendo assim, eu voltei, ela me aceitou de volta. Porque ela é, lembra? Abigail, você é outra. E não está, sabe? Eu não vou falar, não, está errado e não aceitar. Não. Vamos ser racional, vamos ser coerente. Mas louvado seja Deus que eu tinha um Abigail. E a Abigail falou, pode entrar. Eu cheguei lá, ela falou, pode entrar, dorme aí. Depois a gente conversa. Só que, irmãos, olha como que é. Aí eu comecei a entender que na verdade eu não comecei a entender, eu comecei a pedir a Deus. Eu comecei a colocar na minha mente assim que no dia, eu até falava para as pessoas que um dia eu vinha para a presença de Deus. E que quando eu viesse para a presença de Deus, era definitivo. Só que, irmãos, nós temos um inimigo que ele está sempre olhando para nós. Talvez você não veja, talvez você não sabe, mas eu quero te deixar um alerta que o inimigo, ele está sempre querendo tirar a tua coroa. Dentro desse contexto,
eu fui para casa, fiquei lá. Irmão, lembra lá atrás que eu estava foragido da penitenciária, ou melhor, da colônia? Irmãos, desde aí eu fiquei 2005, eu fiquei 9 anos, irmão, foragido, tá? A secretaria estava me procurando e eu estava escondido. Como assim, Paulo? De que maneira? Porque lembra que eu falei para você que quando Deus coloca a mão, que você tem um chamado, Deus tem um propósito na sua vida, então tem coisas que você não tem como explicar. Porque ninguém explica a Deus. A ação de Deus, irmãos, ela é ação sobrenatural. Ela é ação que você pode olhar hoje e olhar para um vizinho seu e falar, não tem mais jeito. Isso aí só está esperando a hora de ser enterrado, porque não tem mais jeito. Está vendo fulano, está lá na prisão e não tem mais saída. Você está vendo fulano, ele está envolvido no crime organizado e ele está, um problema que ele tem é que quando os caras pegar ele vai morrer na prisão. Só que eu quero falar para você, meu irmão, que Deus é um Deus que Ele faz, Ele opera, Ele abre a porta onde ela não existe. Ô, irmãos, Pedro estava na prisão. O discípulo que estava com ele já havia sido assassinado. Ele estava na prisão, irmão. Interessante que havia um decreto. O mundo já havia decretado ele como uma pessoa que vai morrer. Morreu um agora, amanhã cedo nós vamos matar ele também. Então, ou seja, decreto, irmão. Muitas das vezes o mundo, irmão, ele vai decretar teu irmão, ele vai decretar teu marido, ele vai decretar, sabe, irmão, pessoas que você ama, ele vai decretar o teu vizinho, ele vai falar, tudo isso que eu falei agora aqui, ele vai fazer isso. Ele vai querer decretar o teu ministério. Só que eu vou falar para você uma verdade verdadeira, a palavra que fala. E eu creio que enquanto Pedro estava na prisão, a palavra do Senhor fala que a igreja estava orando. Enquanto a igreja estava orando, Pedro estava dormindo. Mas, irmão Paulo, peraí, não entendi, ele não vai ser decapitado? Não tá... Irmão, porque quem está com Cristo Jesus descansa em paz. Se você estiver passando por um processo, confie em Deus, ore, descanse em paz, irmão, porque Deus é contigo. A palavra fala que enquanto a igreja orava, Deus enviou os anjos que abriu as portas, irmão. Tinha soldados que ficavam ali lado a lado e soltou, desalgemou, abriu o portão, levou Pedro até lá e falou, pode ir, Pedro. Nem ele, a palavra fala que até ele olhou e falou, mas é sonho? Irmão, tem coisas que vai acontecer na sua vida que depois você vai olhar assim e vai falar, mas será que está acontecendo mesmo? Receba, irmão, é de Deus para você, para a sua vida, irmão. Não é sonho não, é realidade. Lembra que João viu? Lembra que João viu? Não era sonho, era realidade. Sendo assim, irmão, 9 anos foragido, determinado tempo, né? Não tem como. Eu fui preso, fui recapturado. Só que lembra que eu falei que eu já tinha... Na verdade, irmão, não é o Paulo, era uma ação de Deus já para com o Paulo. Que quando eu já comecei a colocar na minha mente, olha, quando eu aceitar Jesus, e eu vou aceitar Jesus, na verdade eu vou servir ao Senhor, e quando eu for eu não volto mais para trás. Nesse momento o inimigo também, ele começa, porque é assim, Satanás, irmão, para quem quer entrar no crime, para quem quer, presta atenção, vou te falar, pega essa visão. Satanás, ele pega você, ok? Você é um cara bacana, você é uma mulher bacana, né?
Essa expressão que é fácil de entender. Só que aí ele vai alimentar você e já vai começar pelo seu ego. Tipo assim, que eu sou. Só que é assim, ó, Satanás ele trabalha assim, ó, ele pega você legal, vai, daqui a pouco, quando vai ver, meu irmão, você tá lá onde ninguém quer estar. Aí, ó, entenda, aí Deus vem assim e fala, agora, ele jogou você aí, né, meu filho? Agora vem que agora é comigo. Satanás coloca você lá no chão, na lama. Se fosse no chão, você estava tranquilo, na lama. Aí o que acontece? Deus pega você, tira da lama, dá aquela, sabe, um talento de Deus, dá aquela, e coloca você lá no alto, irmão. Então, pense. Mas é processo. Por quê? Fui para a prisão. Aí, fiquei um tempo na prisão, saí da prisão, e dentro da prisão eu ouvi a palavra de Deus, lá em Mirandópolis, porque eles, lembra? Eles só mandam para 018, viu, irmão? Saiu daqui da capital, não tem mais voltar para a capital, 018. Chegando lá, tem culto todos os dias, viu, irmão? Não sei no hoje, mas, aliás, retificando, tinha culto enfim, terça eu sei que tinha, sábado e domingo, culto. E eu comecei a ir ao culto, algumas vezes, não vou ser hipócrita, tá? Aí eu comecei a ouvir um irmão crente que vinha, trazia uma palavra na cela, e eu falei, olha que benção. Só que aí, o que aconteceu, irmão? Logo em seguida, chegou um padrinho meu das antigas. Escalão. 2. Chegou um. Na verdade, eu fui morar com um. Aí passou mais um tempo, chegou outro. E os caras eram escalão. Aí já falou, Paulão, vou te retornar pro PCC. Ó, presta atenção, irmão. Lembra de Daniel? O que foi oferecido para ele? Não estou condenando os irmãos. Olha bem, entenda bem. Não estou falando isso. Estou falando assim, que é a diferença. O que é oferecido. Quando você quer servir ao Senhor, irmão, vem coisas por aí, que o negócio é tremendo. O negócio é estreito, irmão. Você está pensando que Satanás, irmão, desculpa a minha expressão, é porque eu gosto mesmo de falar da palavra do Senhor, porque é para isso que Deus me trouxe até aqui. Irmão, Satanás, ele não vai ficar sentado vendo que o soldado dele vai sair das mãos dele e vai bombardear lá o inferno. Ele não vai ficar sentado esperando e falando, pode ir, tá tranquilo, não. Então, dentro desse contexto, ele usa outros. Aí meu padrinho chegou lá e falou assim, você vai retornar para o PCC. Eu olhei para ele assim e falei, eu vou. Então você já pode se considerar aí nosso irmão, porque hoje mesmo tá tudo certo. Você já vai, vou arremessar lá e você já vai. Tá entendendo, irmão? Por quê? Porque a palavra que eu falei e que eu falava e o que estava tocando no meu coração, Satanás também ele acompanhou. Então ele falou, peraí, deixa eu arrumar um jeito aí para tirar ele desse... Resumindo, irmão, eu retornei, só que lembra que eu falei que eu tive problema com a droga? Aí passou-se os anos, saí, tal, voltei para a prisão novamente, porque eu não conseguia, eu não ficava assim, saía normal da colônia, de presídio. O negócio meu era, você está entendendo? Eu fugia mesmo, eu não queria negócio ficar. Então, eu fiquei muito tempo foragido. Aí, o que acontece? Voltei novamente para a prisão. Aí, nisso aí, eu vim para a rua, aí negócio de droga novamente. Eu estava lá em Valparaíso, irmãos. Passei por um processo sério, um processo que, resumindo, irmão, Satanás queria eliminar com a minha vida. Todo dia, irmão, é de Deus. Eu estava numa cela, num alojamento que todo dia ia um irmão
abençoado por Deus, e eu lá deitado, e ele começava a orar lá embaixo, ele começava a louvar com violão, irmão, e ele, todo dia, irmão, praticamente ele ia lá, e tinha um irmão lá, que é o irmão abençoado, o irmão do PCC mais benção, temente a Deus, e o irmão abria as portas e aceitava, e todo dia os irmãos iam lá, irmão, e eu estava lá em cima, irmão, eu estava cercado, irmão, eu estava, sabe, de certa forma ali eu estava no domínio, irmão, de tal maneira que eu ouvia, mas não reagia. Eu ouvia a palavra, mas não tinha mais força, irmão. Por quê? Satanás, ele sabia o que Deus queria para comigo e já sabia que a semente já estava no meu coração a ponto de eu ter entendido. Ou seja, de eu ter aceitado que uma hora ia chegar e essa hora estava próxima. Mas Deus, pela misericórdia, me manteve vivo. Então eu consegui sair do presídio e vim para a rua, aonde que voltei, ainda PCC, a dominar a região qual eu moro, né? Eu tinha alguns afilhados ainda, né? Eles existem, estão aí, né? No submundo do crime, a comandar, enfim, ponto. Mas, ó, interessante que eu já tinha um problema, irmão, com a droga. E aí, não demorou muito, eu, infelizmente, comecei novamente aquele processo. Entendendo que eu estava na voz, que eu estava na palavra. Então, dentro desse contexto, eu comecei a beber, comecei a usar droga, aonde que, novamente, caí na cilada. Cilada, irmãos, ó, que, novamente, eu fui para o vale. Eu fui para o vale da sombra da morte. Literalmente, irmão. Por quê? Porque lembra que eu já fui excluído lá por causa de droga? Aí Deus colocou a mão, os irmãos falaram, não, deixa o irmão é um velhinho aí, é bacana, o irmão aí é, né, amigo nosso. Vamos dar a oportunidade para o irmão, você está excluído, mas segue a sua vida, irmão, a gente gosta de você e tá tranquilo, irmão, segue a tua vida, tá bom, irmão? Falei, oh meu Deus, glória a Deus, até chorei, depois quando eu saí do lugar, parei num lugar lá e chorei, irmão, chorei, porque eu estava com muito medo. Um dia eu mandei, por que não ia ser diferente comigo? Mas sabe por que foi diferente comigo, irmão? Porque Deus estava no controle. Se você hoje aceitar Deus estar no controle da sua vida, você verá o agir de Deus. Irmãos. Irmão Paulo, mas é difícil. É dentro da dificuldade que Deus quer trabalhar, porque o apóstolo Paulo, em certo momento, ele estava passando por eu não sei bem qual era o espinho, qual ele estava falando, mas em um dado momento ele fala, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus responde, Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Porque na tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. Ei, olhe para cá. Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Porque na tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. Ou seja, irmão, está difícil? Deus aperfeiçoa na sua dificuldade. Está entendendo? É isso que quer dizer a palavra para você nessa tarde, nessa noite. Ou seja, enfim... Fique tranquilo, entrega teu caminho ao Senhor, porque tudo Ele fará. Buscai o reino de Deus, que as demais coisas será acrescentado. Aonde que vim para a rua, vim para o Jardim Dona Sinhá, comecei lá novamente a ter o comando da região, enfim, a qual eu falei agora há pouco. Só que, novamente, me deparei com a situação de uso de droga. Lembra que eu falei que os irmãos excluiu-me pela primeira vez e falou, pode, tá tranquilo, irmão, não tá bom, não tá legal, mas segue a sua vida.
E agora, novamente, irmãos, ó, você vê, acabei me deparando novamente com o uso da droga. Uso abusivo. Aí eu pensei, agora os caras vão me matar. Agora é decreto. Mas é aquilo, irmão. Você que está me ouvindo e me vendo do outro lado, você tem um chamado. Você pode até descer o vale. Mas Deus não vai permitir que você desça a sepultura. Mesmo com a sua teimosia. Jonas. Desceu. Até a boca de um grande peixe. O peixe desceu até o fundo do mar. Mas ele não desceu a sepultura. Porque tinha um chamado. Nínive era um povo que Deus falava, olha, vai lá. Eu quero que você vá lá. É ordem. Então, irmãos, diante desses fatos, eu fui excluído. Deus novamente pegou em minhas mãos e falou, não, filho, eu vou falar para aqueles meninos lá, para eles deixar você novamente viver a sua vida. E assim aconteceu. Também agradeço, tá? Primeiro a Deus, eu agradeço a oportunidade que foi me dada, tá? Ei, irmão, se você faz parte da facção, ou pensa em entrar, não pense que acontece com todos assim como aconteceu comigo. Eu fui beneficiado, não. Eu fui sustentado pela mão de Deus, tá? Não pense em você que de repente, não, eu vou e qualquer coisa vai ser igual ao irmão Paulo. Olha, cada situação é uma situação, ok? É um alerta, tá? Como ser humano. Entenda. Sendo assim, o que aconteceu? Eu fui excluído e aí comecei a passar por outros, processos, por outro processo. E diante desse processo, o que acontece? Eu quero só falar um detalhe. Eu passei por uma situação, meus irmãos. Volta um pouquinho, por gentileza. Tá? Você volta, você corta lá depois. Amém. Família, né? Família, De repente a Abigail tem uma palavra aqui. Oi, filho. Boa tarde, tudo bem? Tá bem? Já comeu alguma coisa? Ó, tá vendo, Abigail, como é que é se eu comi alguma coisa? Oh, Deus, eu comi. Amor, atende o telefone aí, fazendo favor. Olha, amor, atende o telefone aí, tá? Só um minutinho, tá bom? Não. Né? Oi, benção. Oi. Oi. Você tá indo aí na igreja? Estou. Quando é que você vai embora? Então, amor, talvez eu daqui uns 30 minutos, mas eu ia com o pastor aí. Então, porque nós já tá indo embora, porque o pastor falou de pegar você aí, mas tá cheio aqui, né? Vou puxar. Não, eu vou de ônibus, tá tranquilo, tá em paz. Tá bom. Beijo, te amo. Nós já tá indo embora. Tá bom, filha, vai com Deus, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá bom, beijo. Tudo bem. Tchau. Ok, você quer que vai lá até isso. Bom, vamos lá? Vamos para os minutos de resumo. Irmãos, aí o que aconteceu? Fui excluído, mas com oportunidade de continuar a minha vida. E interessante que fui excluído, eu decidi, falei, agora eu vou parar com tudo e eu vou servir ao Senhor. Lembra que eu havia já, sentido no meu coração de tomar essa atitude, essa decisão? E eu, assim, após esses fatores e tal, que eu entendi que o mundo do crime, para mim, já... Porque, irmãos, eu tinha passado por um processo um pouco... Não, na verdade, depois que eu fui excluído, aí eu fui fazer uns negócios ali com os meninos, e um dia eu fui para um assalto. E no assalto,
Quando eu pensei que tinha dominado a situação, eu fui surpreendido por uma das vítimas que estava armado. E essa vítima, com esta arma que estava em mãos, que era um cabo branco, ou seja, arma, ou seja, uma faca, ele começou a desferir-me vários golpes. E eu comecei a pular, e quando eu pulava, a faca passava na minha barriga, mas ela não chegou a perfurar a minha barriga, no caso. Só que ela furava a minha blusa, ela furava uma bolsa que eu estava aqui na frente, aqui, e eu pulava. Quando eu saí pulando para trás, desculpa, um que desferia as facadas, continuava. O outro que vinha, pegou uma madeira e começou a dar pancada de todo que é lado. E eu vim voltando. Ó, irmão, isso aí é ação de Satanás quando quer eliminar alguém que ela sabe que vai servir ao Senhor. Presta atenção. Se você estiver passando por uma situação difícil, é porque Deus tem coisas grandes para você. Creia. Eu comecei, irmão, para quem já viu alguma cena assim, sabe, e ele dava facada e eu pulei para trás. O que aconteceu? Tinha uma muretinha que eu escorreguei e caí. Quando eu caí, praticamente, digamos que meio que ajoelhado, aí ele estava de lado, ele começou a dar de cima para baixo, para acertar partes vitais. E nisso que ele dava de cima para baixo, eu ajoelhado, caído, ele começou a desferir golpes, que vocês podem ver que tem uma parte que ela é até, né, sem cabelo, não nasceu mais. Ele acertou um lado, acertou o outro, acertou aqui atrás. Ele acertou 3 golpes na minha cabeça, de cima para baixo. Assim, ó. Tchau. Nisso, meus irmãos, eu não sei se foi por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos. Eu acredito que foi de 1 a 3, a 4, 5, porque mais tempo poderia ter sido atingido fatalmente. Porque, irmão, quando eles acertaram, o sangue cobriu todo o meu olho, todo o meu rosto, muito sangue. E nisso, eu desfaleci por alguns segundos. E quando... Interessante que eu vou falar para irmãos nessa noite, entenda. Quando eu desfaleci, eu acredito que o Espírito Santo, ele falou comigo, pede, e eu não entendia o que era. Pede o quê? Porque é fração de segundo, você não dá tempo de, sabe, raciocinar o quê, para quem, aonde. Só que pede. Aí eu, meu Deus, daqui a pouco eu voltei, o ar voltou a circular no oxigênio. Só que entende, irmãos, eu voltei, só que no entanto, eu não enxergava nada. Por quê, irmão Paulo? Porque o sangue cobriu Paulo, as escamas estavam tampando os olhos dele. O Paulo que aqui vos fala, estava coberto por sangue. Porque o sangue, irmãos, quando ele desce com muita força do nosso organismo, dependendo de lugares onde ele passa, eu falo isso porque aconteceu comigo por 2 vezes. Por exemplo, quando ele passa nessa região, rapidamente ele coalha, ele dá, porque contato do sangue quente, o sal, aquela adrenalina, então aquela bola de sangue coalhou. Eu não enxerguei nada, eu não enxergava nada, aí eu continuei pedindo. E eu levantei. E eu tomei outra paulada, pá, na minha cabeça, bateu com força, irmão. Pensa, sei lá, de repente a sensação era que o teto caiu um pedaço na minha cabeça, porque foi uma pancada. Só que Deus, novamente, ó, livramento, irmão, olha quantos... Isso eu estou falando assim, sabe, em resumo, quantos livramentos já, nesse testemunho, eu já mostrei diante de fatos, acompanhado por outras pessoas que vivos estão. Irmãos, eu continuei pedindo. Aqui, ó, porque você pode pedir a Deus não só
em palavras, mas você pode aqui, ó, na sua mente, falar: Senhor, livra-me, Deus. Coloca a tua mão, Senhor, não deixa, Senhor. Você pode aqui, ó, intimidade com Ele. Aí eu pedi a Deus, aí eu consegui levantar, irmãos. Quando eu consegui levantar, eu tentei, aí eu corri, só que para onde? Não estou vendo nada. Os meus inimigos estão em cima de mim. Eles estão desferindo, eles querem me devorar. Aí, irmãos, eu comecei a pedir, a clamar, quando de repente uma voz falava assim do meu lado: vem, 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 vem. E eu saí correndo. E quem era essa voz? Eu não sei, irmão. Só que hoje eu já tenho uma certeza que era o próprio Deus que falou: esse é meu. Eu não vou deixar ele morrer por aqui mesmo, porque eu tenho um plano, coisas maiores, lembra? Deus te chamou para viver coisas maiores. Então, irmãos, aquela voz falava: vem, 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 vem. E eu corri. Daqui a pouco eu vi ali os meninos que estavam comigo falando: irmão, você tá, tipo, né? Você tá vivo, porque na hora que ele viu caindo, os caras dando, né? Desferindo os golpes, eles, ó, eu até entendo que isso aí também é, né? É assim mesmo, vida que segue. Aonde que entramos em um veículo, um amigo lá, né? Um parceiro que estava comigo na ocasião, dirigiu o veículo em alta velocidade. O inimigo já estava com a S10 dessas novas na ocasião, vindo atrás, porque o inimigo ele queria eliminar. Irmão, o que eu quero falar nessa noite, que quando nós somos chamados, escolhidos pelo Deus, o inimigo ele fica furioso. Então, na oportunidade, ele age. Só que maior é Deus, porque não há inimigo que se levante e permaneça de pé quando você está debaixo da mão de Deus, irmãos. Entenda. E receba, irmão. O mais importante, eu vou falar para vocês uma coisa que é importante. Não é você ouvir. É importante, porque nós somos salvos por ouvir a palavra, mas nós temos que viver a palavra. O que eu estou falando aqui é importante que vocês ouçam, sim, é fundamental, mas é importante que vocês creiam. Tá entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, tá bom? Então é assim, o Senhor novamente colocou a mão sobre mim, consegui ir embora. Aí, meus irmãos, eu fui preso novamente. Mas, Paulo, quantas vezes? Eu fui preso. Infelizmente, eu foragia, eu ficava fugitivo, a polícia mandava para a prisão. Eu não tinha dinheiro. Quando tem dinheiro ainda dá para, né? Dava, né? Não sei se ainda, eu acho que agora não, porque a polícia é tudo certinho, então, né? Mas antes tinha alguns lances. Só que quando eu fui preso, irmão, devido a eu já estar fora do PCC, eu tinha uma mente comigo do quê? Não, eu vou aceitar Jesus, eu vou para os caminhos, que agora é a hora, eu entendi. Sabe quando você tem a convicção de falar, agora é a hora? Aí eu fui preso, irmão, paguei o que eu devia, 14 anos eu fiquei preso, 14 anos. Tá entendendo? 14 anos eu fiquei no presídio de segurança máxima, 14 anos, 12 anos no PCC. 12 anos como integrante do PCC. Quando eu decidi definitivamente servir ao Senhor, aí fui preso, paguei o que devia e saí. A minha esposa que orava, depois ela falou que ela orava aqui na igreja, aqui no Esmirna, Ministério Assembleia de Deus, Ministério Esmirna, situada na Rua Triste e Berrante 41, Jardim da Conquista, qual o meu presidente, pastor Jefferson Lima e Daniela Lima, homens de Deus. O que aconteceu?
eu saí decidido. Falei, agora vou aceitar a palavra do Senhor, aquilo que Ele quer para mim. Só que Satanás, irmão, ele tentou me eliminar. Ele não conseguiu. Aí ele deu a última cartada. Por quê, irmãos? Começou a colocar em mim vontade de usar droga, e eu comecei a usar droga, irmão, a ponto que era coisa, sabe como é que é, irmão? Algo assim que sobrenatural, até mesmo, digamos assim, porque se eu usava 10%, eu passei a usar, sei, 80%. Mas ao trabalhar de Deus, como é que é, irmãos? Ó, a minha esposa, a minha filha Vitória, eles vinham para a igreja. Quando eles saíam, falava, pai, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem. A minha esposa falava para mim assim, amor, Abigail, lembra? Abigail, até o jeito que fala com o marido é um jeito que é diferente. Amor, você vai ficar de boa hoje, né? Tá? Fica de boa que quando nós vier e tal, a gente vai comer uma pizza, né? A gente vai comer uns lanches. Fica de boa, tá bom, amor? Eu falava, lógico que eu vou ficar de boa. Aí ela vinha para a igreja, irmão. As duas. Né? Clamar. Assim que ela sair, irmão, eu já ia lá para a bocada, já ia... Coisa, sabe? Talvez alguém se identifica no que eu estou falando, tá entendendo? Às vezes tem Abigail que está passando por esse processo, tá entendendo? E eu ia lá para a bocada, eu pegava as drogas. E quando a Abigail, a Vitória, aquela menina, sabe, né, Naamã? Quando ela voltava para casa, ela vinha, a benção, aquilo tudo maravilhoso que é estar na presença do Senhor. Só que quando ela chegava em casa, que ela subia na laje, que ela chamava do portão, que a minha voz já não saía, aí a tristeza batia. Mas eu louco, talvez eu até via, mas não sentia. Mas era triste. Por quê? Porque Satanás, de todas as formas, ele queria impedir a minha saída das mãos dele, do cerco que ele já havia planejado. E assim, irmãos, foi algum tempo, foi muitos dias, né? Meses até, acredito que ano até, dessa forma. Eles iam para a igreja, cheio da presença, recebia a presença de Deus, enchia-se da presença, chegava em casa, deparava com o Paulo, que outrora era o irmão Paulão do Ciá, general, líder, considerado, cheio de status, de fama, rico, sim, mas que adianta, lembra da palavra, ganhar o mundo inteiro? E sendo assim, quando eles voltavam, me deparava com isso. Pensa, uma jovem, aos seus 16 anos, 2 filhos de 18 e 19 anos, a esposa, tinha um outro filho que já era uma outra situação, mas também já sabido. De repente, aquele herói, porque, né? Às vezes o filho, às vezes não, é natural o filho ver o pai como aquele, né? O exemplo, aquele herói. De repente, ele passa por um lugar e as pessoas falam assim. As pessoas falam, irmão, não é porque não viu que ele está do lado. Fala mesmo. E o Paulão é nóia. Ih, vai morrer. Os caras vão matar. Já para abalar. Tá entendendo, irmão? Talvez eu estou falando e alguém se identifica desse outro lado. Mas eu não estou falando para se identificar e falar, poxa vida, não. Eu estou falando, irmão, que vocês vão entender. Aí um dia o Senhor, que é o Deus que tudo faz e opera maravilha, tocou na vida da minha família, do meu filho, dos meus filhos, chamou eu e falou assim, pai, o senhor não quer ir para uma clínica? Aí eu olhei, irmãos, e falei, clínica? Por que clínica? Quando eu quiser eu paro. Se eu quiser eu paro.
Não tem esse problema, clínica. Só que aí, irmãos, eles ficaram em silêncio. Não quer? Passou mais alguns dias, eu passei por um processo muito sério, com droga. Fiquei 3 dias, irmãos, num quarto. Assim como ficou Paulo, né? Ele ficou 3 dias lá, sem enxergar que Ananias foi lá. Eu fiquei, não igualmente, né? Mas por outro motivo, mas eu fiquei 3 dias, que 3 dias é 3 dias lá, e 3 dias aqui, 3 dias é 3 dias. Fiquei 3 dias, aí no 3º dia eu saí do quarto e falei, eu quero falar com vocês. Marquei a minha reunião dentro de casa com meus filhos e falei, aquela proposta ainda está de pé? Minha filha falou, ela até surpreendeu, ela falou, tá, por que o senhor quer? Aí eu falei, eu quero. Aí, irmãos, eu fui por uma clínica que chama Resgatado por Jesus, ela fica em Suzano. Fui para conhecer, conheci, fui recebido lá por pessoas maravilhosas, realmente por pessoas qual Deus é presente na vida delas, porque cuidam de almas, cuidam de vidas, cuidam de famílias. Conheci o espaço, conheci o ambiente, conheci pessoas e falei para minha família, olha, daqui 15 dias eu venho e vou ficar. Eles olharam, não questionaram, falaram, tá bom, pai. Mas depois, ao passar dos dias, depois, com a vitória, né? Eles falaram, pai, naquele dia lá eu pensei que o senhor não ia, só falou que ia voltar, mas não... Só que quando Deus, irmãos, já determinou na sua vida a vitória, ela é certa. Eu tenho certeza, irmãos, que vitória já está certa na sua casa. Vitória já está certa, irmão, para você, já está certo. Fica tranquilo. Passou-se os 15 dias, eu fui lá para Suzano, para a clínica, fui para o alojamento, né, que é um lugar maravilhoso, conheci pessoas, conheci o pastor Adriano Cassiano, missionário João, os obreiros da casa. Olha, irmão, mas é interessante, porque no 3º dia, um dos meninos que estava lá veio com a Bíblia e falou assim, ô irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui, vem aqui, senta aqui. Eu sentei, já olhei assim, ele com a Bíblia, sabe, uma Bíblia tamanho família, e abriu assim e falou, tio, eu quero falar aqui antes dele falar, eu falei, ó irmão, vou te falar uma coisa, ó como que é, irmão, pra você ver como que é a ação do maligno, isso é a ação do maligno, irmão. Quando ele ia abrir a Bíblia para falar, ele até abriu, eu falei, ó irmão, você não leve a mal, eu não vim para cá para retiro espiritual não, tá? Eu vim para aqui para passar por especialista, que vai tratar do meu problema, irmão, eu não vim aqui, ó irmão, a palavra veio para, né, apresentada para mim, a palavra do Senhor. Só que Satanás já estava, tipo, colocando, vai, não, bombardeia isso aí. Aí o rapaz falou, tudo bem, irmão, desculpa, tá? Aí, acredito que alguém falou quem era eu, né? O que fui, né, na verdade, porque naquele momento eu era apenas um adicto, né, no uso. Adicto, para quem não sabe, é aquela pessoa que é dependente da química, o etílico, né, que é o álcool, é alguém que não tem controle sobre substâncias, tá? Você usou uma substância, você não tem mais controle, você não para, adicto em uso, que chama-se o dependente, né? Mas existe uma linguagem hoje, qual é, até isso dá problema, se você falar que uma pessoa ali, ela é dependente, ela é adicta e tal, né? O especialista sabe falar melhor desse campo, mas enfim. Mas olha bem como que funciona. Para você que está passando por problemas, para você que pensa que não tem mais jeito, não tem mais saída. Eu estava lá,
quando passou aproximadamente 10 dias, eu estava em um culto, porque lá tem culto todos os dias, e tem uns dias que os cultos são assim especiais, porque vem pastores da rua, né? O pastor local também é benção, mas assim, enfim, é um contexto. Um dia, uma noite eu estava lá e estava tendo um culto, e eu, naquele dia lá em Avaré, eu coloquei uma prova para Deus. Nesse dia, lá em Suzano, eu coloquei um pedido para Deus. Diferente. Eu falei, Senhor, se o Senhor estar me ouvindo, isso em oração, de joelho, viu, irmãos? Me dê um sinal, toca na boca do preleitor e ele fale o que está acontecendo, o que o meu coração anseia, assim como o rei Davi fala, né, dos servos que anseia pelas águas, né, o servo, né? E assim, irmãos, o culto continuou. Aí o profeta foi usado, e dentro dessa mão de Deus, ele olhou para mim, e quando ele olhou para mim, na verdade, irmãos, eu pensei que não era nem comigo, né? Ele começou a falar, daqui a pouco ele olhou e falou, é para você mesmo. Aí, irmãos, fui tocado, caí em lágrimas, comecei a chorar, porque é interessante, irmãos, você pode falar para uma pessoa, pula, ela pula. Dá risada, ela dá risada. Agora fala para uma pessoa agora assim, chora. Ela não chora, irmão. Ela pode ser um artista, de repente ela pode criar um minutinho, agora, tá entendendo? Eu fui impactado pelo poder do Espírito Santo. Foi quando, a partir dessa noite, o profeta foi usado, veio falar comigo, quando ele falou assim, olha, alguém, nesta noite, pediu um sinal da parte de Deus. E esse alguém já sabe que a resposta é que sim. E se é sim, ele se manifeste, porque hoje o Senhor está chamando. Aí eu levantei minha mão. Eu não sei, meu irmão, eu não tenho como te explicar. Lembra que eu falei que ninguém explica a Deus? Eu sei que o meu braço, ele subiu o mais alto, porque ele falou, levante a mão, e o meu braço subiu lá no alto, irmãos. Lá no alto, máximo que eu pude como humano, levantado por um poder sobrenatural, e fui caminhando. Na verdade, eu não lembro se eu só sei que quando eu percebi, eu já era de volta, cheio do poder do Espírito Santo, glória. Então, irmãos, a partir daí, eu tenho certeza que eu tive um encontro com Jesus. Mas olha a trajetória, tá entendendo, irmãos? Aí eu comecei a buscar, a ouvir, a clamar, a agradecer. Tudo esse entendeu, irmão? Você tem que pede, busca, agradece, faz parte, entendeu, irmão? Porque Jesus tinha 10 leprosos, ele curou. Quantos que voltou? Saiba disso também. Volte para agradecer a Jesus. Jesus te livrou. Volte para agradecer. Amém? Certo dia, eu liguei para casa, e quando a minha esposa atendeu o telefone, que lá tem uma ligação uma vez por semana, às quarta-feiras,
quando ela atendeu o telefone, a minha alegria, meus irmãos, antes eu falava que era salve, salve. A minha alegria, verdadeiramente, foi quando eu falei, amor, paz do Senhor Jesus Cristo, oh glória. Ei, olhe para cá, talvez você não entendeu qual foi a minha maior alegria. Não é uma das maiores, a maior alegria foi eu poder falar assim. Eu não vi a hora, eu fiquei ansioso para chegar a hora e falar assim, amor, paz do Senhor Jesus Cristo. Ela, paz do Senhor, falou, é amor. Ontem eu aceitei o Senhor como meu Salvador. Aí ela falou assim, amém, meu filho, amém, meu amor, amém, meu irmão, amém, foi glória, foi amém. Quando foi depois que ela foi me visitar, ela falou, filho, você não sabe, quando você me ligou, eu estava lavando louça, e um pouco antes, quando eu estava na pia, subiu uma coisa preta, não sei se era homem, não sei se era bicho. Eu sei que ele chegou lá fungando, subiu a escada. Só que quando eu vi ele, filho, eu repreendi em nome de Jesus, filho. Glória a Deus. E quando eu repreendi em nome de Jesus, eu falei, aqui você não vai ficar, aqui você não vai prosperar, aqui você não vai dominar, você pode voltar em nome de Jesus. Logo em seguida, meu amor, você me ligou me dando a paz. Então, o que eu entendo, filho, é que ele, no último lance, ele ainda quis se levantar. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele é bom. Ele ouviu minha oração. Abigail falando, irmãos. Abigail contando. Abigail testemunhando. E assim, meus irmãos, hoje eu estou aqui. Eu estou com 50 anos. Olha, eu casei porque eu era só amaciado, ou seja, juntado. Hoje eu sou casado, fui batizado, feliz de estar na presença do Senhor. Eu tenho 5 netos, eu tenho 4 filhos, eu tenho uma família bênção de Deus. Eu tenho o meu pastor Jefferson, que esse processo de ida para a clínica, tá? Ele foi, digamos, sabe aquela passagem que fala assim, ó, que existia um paralítico que estava acamado, ele queria ir até Jesus, aí o que eles fizeram, os pregadores do telhado? Meu pastor Jefferson foi um dos, me pegaram a maca, subiram por cima, abriram um espaço e falaram, Jesus, olha ele aqui. Então eu sou grato ao meu pastor Jefferson. Eu estou 2 anos, estou indo para o 2º ano na presença do Senhor. Ou seja, irmãos, o agir de Deus indefere o tempo. Você está entendendo, meu irmão? Você que está aí na sua casa nesse momento. Ah, irmão, mas não. Deus, Ele faz. Deus, Ele opera. Lembra da mulher do fluxo de sangue que foi 12 anos procurando a cura? E um toque de Deus a curou. Eu estou no 2º ano. Até o dia que Jesus vai voltar, irmão. E Ele vai voltar. Ele já falou que Ele foi lá, porque lá tinha muitas moradas. Eu quero aqui nesse momento, também aqui, por favor, com todo respeito, apresentar meu pastor, porque é homem de Deus. É uma pessoa que realmente aqui, ele, pastor Jefferson Lima, tá? Meu pastor, tá bom? Do qual eu falo com muito carinho. Aí também,
Como eu já havia falado, a pastora Lenita, tá? Que é a mãe do nosso pastor aqui, que Deus já colocou lá no troninho esperando a melhor, a benção do momento. Que é aquilo que eu já falei. A pastora Lenita, pai do pastor, mãe do pastor, sempre me tratou assim: irmão Paulo, e agora eu entendo que o irmão Paulo não era igual lá os irmãos lá, os meninos lá, tranquilo. Igual eu também falo, irmão. Não, era o irmão de hoje. Ela já, lá atrás, ela já falou irmão Paulo. Profetizando. E era uma benção, sabe? Era um carinho. Então eu estou aqui hoje porque tinha essas pessoas aqui, ó. Que benção. Pastor, diga algo da parte do Senhor, porque eu sou muito grato, viu? De verdade, tá bom? Eu que sou grato pela sua vida, viu? E é isso, meus irmãos. Olha, você que tem um pastor, você que tem um Abigail, você que tem o seu irmão, o abençoe em cada oração. Tem o seu pastor, é ser humano, entenda. Olhe para você. Quando você for falar, olhe para você. Mas entenda, homem de Deus é escolhido por Deus. É Deus que levanta. Obrigado, viu, meu pastor? Ô, Glória, Deus abençoe, tá? É um prazer, tá bom? Falar do nosso irmão Paulo. Né, a gente lembra da passagem de Atos dos Apóstolos, né? Saulo, também que foi transformado em Paulo, um grande pregador da palavra. E temos visto, né, a grande obra que Deus está realizando a cada dia na vida desse grande homem de Deus. Para nós é gratificante, não só a família, mas nós pastores, né, que vimos não só a trajetória dele, mas da esposa, da filha, dos filhos, né, a luta. Ele tinha 2 colunas. A nossa irmã Renata já está mais de 15 anos no ministério. A gente sabe do sofrimento que ela passou, mas o importante é que ela nunca desistiu da vida deste homem, do seu casamento. Então você, né, que está aí e tem alguém da sua família, né, que está aí, seja no mundo do tráfico, no mundo da criminalidade, no mundo da prostituição, tenha certeza, ela não desistiu. Foi 20 anos orando por esse homem. Estamos vendo aqui o grande resultado, né, dessa obra, né? Então você que está passando um processo, aguenta firme, porque a oração ela causa um efeito muito grande, né? E a gente, como pastor, viu essa grande obra sendo realizada na vida do nosso irmão Paulo em poucos meses, né? A gente vê esse homem aqui já pregando a palavra do Senhor, né? Então tenha certeza que quando Deus faz a obra, Ele faz a obra por completa. Glória a Deus. Tenha certeza, continue nessa trajetória. Ou você mesmo que está aí no mundo da criminalidade, né? Você que está no mundo da prostituição, ou você que está nos ouvindo e fala: eu não consigo largar as drogas. Está aqui, né, esse grande homem de Deus, grandes outras pessoas que a gente também conhece, né, está aqui congregando conosco, e muitos grandes amigos que a gente tem, que passou por esse processo pelo Paulo e hoje está aí, né, como grandes pregadores da palavra do Senhor. Tenha certeza que Deus também vai transformar a sua vida como transformou a vida desse homem, viu? Então receba esse grande testemunho do nosso irmão Paulo. Tenho certeza que está edificando muitas vidas aí, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, né, o Semeando Vidas aí, que tem pegado esse testemunho desses grandes homens de Deus. Tenho certeza que esse canal vai crescer muito e vai trazer muitos grandes homens de Deus, como o nosso irmão Paulo, para testemunhar a grande obra, tá bom? Nos comentários aí comente. Você também que estiver precisando de ajuda, né, entre em contato com Semeando Vidas, né? Somos aqui pastores aqui na Zona Leste de São Paulo, no Jardim da Conquista, né? E tenha certeza, se precisar da gente, estaremos aí. Temos o nosso irmão Paulo, entre outros, que para a honra e glória do Senhor Jesus já foram recuperados, né? Estão aqui
pregando a palavra do Senhor. Sim. E o Paulo hoje agora está se tornando aí um grande ganhador de almas, tá bom? Glória, Deus glória, abençoe, glória. viu, Paulo? Continue Amém. nessa bênção, nessa trajetória. Amém. Grandes almas vão se render ao Senhor Jesus através da sua vida, através do seu testemunho, através desse testemunho aí que está sendo agora anunciado aí nos canais, né, da internet. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Eu agradeço Glória. e recebo. Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade de entrar na sua casa, tá bom? De você estar aí parado um tempo precioso para estar ouvindo, tá? Entenda que o que eu quis falar não foi para o Paulo estar lá no alto, a facção, irmãos, pessoas, não. Deus. Eu agradeço também a toda a equipe Semeando Vida por essa atenção maravilhosa, e eu tenho certeza que pessoas serão impactadas e que Deus já está trabalhando, amém? Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Ô glória! Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.